Ouçam a pregação do presbítero José Roberto desse domingo, dia 21 de julho de 2024. Como você tem construído a sua casa? Você sabe qual que foi a decadência de um país próspero chamado Estados Unidos, decadência espiritual, que aconteceu na década de 90 até os dias de hoje? Por que eles caíram tanto espiritualmente? Porque começaram a preocupar muito do lado de fora e esqueceram de preocupar com a sua casa. O próprio Estados Unidos. A igreja, porque era igreja antes, viraram bares, bordéis, fecharam as portas. Um estado que era um estado totalmente, a grande maioria cristã, virou um estado conhecido pela sua idolatria e feitiçaria. Começaram a enviar muitos missionários e esqueceram da própria casa. E o que nós vamos ler e meditar um pouquinho, expor aqui, uma pregação expositiva, é sobre um homem chamado Neemias. Neemias, ele está em um ambiente diferente, um ambiente confortável, mas quando ele recebe a visita, eu não estou pregando ainda, é só para a gente climatizar o ambiente, não sou ar-condicionado, não pode, mas eu gosto de climatizar o ambiente. Neemias, quando ele tem a visita de um homem chamado Hanani, ele pergunta: como está Jerusalém? Como está a minha terra? Como que está a minha casa? A resposta de Hanani é que os muros estão vendidos, as portas estão queimadas e o povo está em extrema miséria. A pergunta que eu quero que você faça, pelo menos para uma pessoa hoje, só pergunte, mas não responda. É a seguinte: como está a sua casa? Pergunta para alguém: como está a sua casa? Se eu for realmente um pensador e um obreiro de honra, toda pergunta que eu faço, meu irmão, eu me torno responsável pela resposta. A pessoa, quando eu chego para o irmão do Pai Senhor, eu pergunto: como você está? Não é assim que a gente faz? Só que isso aí é uma pergunta, muitas das vezes, corriqueira. Porque eu pergunto como você está, mas na verdade eu não quero saber não, irmão, é só para puxar assunto. Mas a gente senta e conversa, pessoal, estou com um problema aqui, estou com um problema ali, estou com um problema colar. Já é Deus falando assim: ó, se o teu irmão está falando que está com problema, é porque eu posso fazer, você pode fazer alguma coisa para ajudar. Toda vez, irmãos, a gente está ciente de um problema, é Deus te chamando, te dando condições para ajudar a resolver. Olha que coisa linda, Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 15, versículo de número 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Versículo 16. E sucedeu que, ouvindo a todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em volta de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Meus irmãos amados, deixa eu contextualizar historicamente a situação de Neemias. Neemias provavelmente nasceu no cativeiro babilônico quando, por volta de 608 a.C., Nabucodonosor, segundo a profecia de Jeremias, capítulo de número 25, Nabucodonosor é chamado de servo do Senhor, o próprio Deus chama de servo. Nabucodonosor tem uma missão, como todos nós temos. E qual é a missão de Nabucodonosor? Ser juiz de Deus na terra. O homem ímpio, o homem cruel é levantado por Deus para fazer juízo sobre um povo. E este povo nada mais é que o povo de Israel. Um povo escolhido para servir a Deus, um povo escolhido para ser representante do caráter de Deus no meio de nações ímpias e pagãs. Nações estas que serviam a deuses pagãos, Deus que convertiam as pessoas em troca de sacrifícios humanos até. Assim eram as nações vizinhas de Israel naquela época. Em Deuteronômio, se me falha a memória, capítulo 28, Deus dá uma recomendação: não misture com este povo. Sejam vós limpos, guardem o meu mandamento, guardem a minha palavra, pratica, ama a mim sobre todas as coisas. Não faltará para vós alimento, não faltará chuva nem cerônica nem passageiro, não faltará gado para o teu pasto, não faltará alimento no celeiro. Deus faz uma promessa para aquele que é fiel. Para aquele que guarda a palavra, Deus tem promessa. Aquele que vive a
desiste, não é um Deus que volta atrás, não é um Deus que muda de opinião. Deus é fiel naquilo que Ele escreve, Deus é fiel na promessa que fez na sua vida. O que nós vemos agora é que a nação de Israel está sendo devastada. 608, Nabucodonosor, ele entra rapidamente em Israel, leva primeiro todos os utensílios do templo de Deus. Com ele também leva os mais sábios. Você quer alejar uma cidade? Você quer destruir uma nação? Tira a religião dela e tira a sabedoria. Nabucodonosor sabia disso. Ele tira a sabedoria com os povos, as pessoas que ele leva, sai Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E junto vão os utensílios do templo. Então agora não tem mais como sacrificar. Não tem mais altar do holocausto, não tem mais a menorá, o candelabro, não tem mais o altar de incenso. Tudo foi levado para as terras da Babilônia. Por volta de 586, agora aproximadamente 20 anos depois, Nabucodonosor volta e agora ele invade e leva o povo, todo o povo, deixa somente os mais pobres, leva para a Babilônia. E a última investida, melhor, 596, a última investida 586, ele volta agora e ele destrói. O templo é derrubado. Os muros são destruídos, a cidade é queimada. Não há mais nada dos cristãos de Jerusalém. Tudo virou pó. A Bíblia vem falar que pedra sobre pedra foi o que restou da cidade santa. O povo agora é levado, todos são cativos. Somente os extremamente pobres são deixados para lavrar a terra. O povo vive, segundo a profecia de Jeremias, no seu capítulo de 39. Por 70 anos, Deus profetizou que Israel o povo de Israel permaneceria cativo. 70 anos. Toda prova, irmão, guarda isso. Ela tem começo e tem fim. Desde que essa prova seja a agenda de Deus. E tem prova que nós buscamos com as nossas próprias mãos. Tem provações que eu busco, que são consequências de pecado. Mas quando Deus permite uma prova na nossa vida, ela tem data para começar, mas também tem data para Deus. Está difícil, irmão, aguenta mais só um pouquinho de tempo. Só mais um pouquinho de tempo. Não fraqueja. Não para agora. Não desiste. Porque na agenda do Senhor tem o fim dessa tua aprovação. Nós vemos que, passados 70 anos, morto está Nabucodonosor e o seu filho rei, Belsazar. Belsazar dá uma festa no templo, manda trazer aquilo que o seu pai não ousou usar, que é os utensílios do templo. Ele traz os utensílios do templo, começa a beber, tomar e praticar toda sorte de horrores com os utensílios. Nesse mesmo dia, Deus escreve no palácio, no muro do palácio, Mene, Mene, Tekel, Parsim. As palavras no próprio idioma aramaico, que é o idioma oficial da Babilônia, nenhum dos sábios da Babilônia conseguiu interpretar. Tem coisa que Deus escreve, irmão, que se você lê, você não entende. Tem que meditar, tem que ter a presença dele, tem que ter a sabedoria dele. A Bíblia está escrita, irmão, até dentro do centro de Macumba, dentro dos altares do catolicismo romano, mas não entende. Por quê? Porque tem a letra, mas não tem a presença daquele que conhece. Belsazar manda chamar um homem chamado Daniel, 70 anos depois. Interessante é o cenário que eu vou explicar para vocês, que se você ler Salmo 137, você vai ver como o povo estava quando chegou na Babilônia. Eles estavam com tanto constrangimento, com tanta raiva, que o texto de Salmo 137 vai dizer: eu vou esquentar, não aguenta, tenha paciência com o pregador, que as harpas estão penduradas, que eles não querem mais louvar, que eles não querem mais entoar hinos, por causa da terra estranha em que eles estão. E um pouquinho mais na frente, se não me engano, de número 7, verso de número 7, vai dizer que ai de ti, Babilônia, porque há de chegar aqueles que vão quebrar o crânio dos teus filhos nas pedras. Irmão, o povo estava com raiva.
O povo estava revoltado. Como disse, o espírito do Rambo chegou em Jerusalém, daquele povo, queria matar, queria ver sangue. Porque assim, nós revoltamos muitas das vezes com as coisas que acontecem, da raiva. Você vê muita coisa que acontece na sociedade, você fica indignado. O problema é que o tempo foi passando para o povo de Israel, o povo de Jerusalém, dentro da Babilônia, o povo começou a conformar com a situação. Se normalizou viver na Babilônia. Ficou sustentável. Ninguém mais importava com a prática da idolatria, ninguém importava mais com a fornicação, ninguém mais importava com as coisas que estavam fazendo contrárias à voz e à palavra de Deus, até que eles chamam Daniel. E a pergunta do rei Belsazar, quando Daniel entra no palácio, é a seguinte: capítulo 5 do livro de Daniel: és tu mesmo? O rei Belsazar pergunta a Claudinho: você continua o mesmo ou a Babilônia te mudou? Você continua o mesmo, irmão? Ou a sociedade te mudou? Guardas a mesma fé, tens a mesma comunhão com teu Deus, ainda continua orando, ou as dificuldades mudaram a tua rotina? Ainda tem consagração na vida da igreja, ou a dificuldade mudou a tua rotina? Ainda tem uma vida santificada, ou o ambiente exterior mudou a nossa rotina? Por isso a pergunta é, irmão, como que está a casa? Meu Deus. O texto diz que Daniel entra no ambiente, olha para o que está escrito e diz: Deus só vai ligar, o negócio estava do teu lado. Porque Deus manda te falar que nessa noite o reinado foi pesado, foi medido, foi dado em falta, e hoje mesmo tu morrerás. Agora eu estou entrando no contexto do Neemias. O texto vai dizer que o rei Ciro, do Medos e Persas, invade a Babilônia, derruba parte do muro, entra, naquela noite Belsazar morre. O rei Ciro agora faz um decreto, passado alguns dias, nomeia um homem chamado Zorobabel. Para quê? Olha que interessante. Deus usa Ciro para levantar Zorobabel para ser rei de Israel e ir com uma comitiva de 50.000 homens para restaurar o templo de Israel. Irmão, não foi restaurar a cidade, não, irmão. Não foi restaurar os muros. Restaura o templo. Leva os utensílios, mas não para por aí não. Convoca o povo. Fala para todo mundo doar o que tem. Doar o que tem para que o muro seja reconstruído, para que o templo seja reconstruído. Começaram a obra, o muro foi até a metade, o templo foi até a metade, até que se levantaram os homens chamados samaritanos. Os samaritanos foram lá, olharam: deixa a gente ajudar esse negócio aí, irmão. Não tem gente que fala isso? Lá de fora: irmão, vamos ajudar, eu vou somar força contigo, vou ajudar, nós vamos levantar isso aí. Só que os judeus chegaram: não, a prática de vocês não é igual a nossa. Vocês misturaram a adoração a Deus com a adoração a outros deuses. Aqui não, a obra aqui é de Deus, e só as mãos que servem ao reino de Deus que vão construir esse templo. Não tem mistura. Quem serve a Deus, serve a Deus. Quem serve a Baal, serve a Baal. Não tem como misturar. Eles proíbem. Aí os samaritanos vão lá e escrevem um decreto para o rei Ciro: ó, estão tentando levantar a tua vida aqui, então para essa obra, o negócio vai ficar ruim. Ciro vai fazer um decreto, parou a construção, 20 anos. Deus se levanta mais uma vez. Irmão, você quer ver Deus se levantar? É quando a situação está ruim. Quando o negócio está feio, Deus levanta o homem de Deus. Só que tem muita gente esperando a coisa ficar boa para levantar e fazer a obra aqui. Começou a apertar o negócio. Tem muita gente esperando a situação melhorar para fazer alguma coisa. Quando a situação melhorar, não pode ficar sentadinho, que Deus não vai precisar da tua mão de obra. Deus precisa quando o negócio está ruim. É assim. Deus levanta Zacarias para ir profetizar. A profecia é a glória da segunda casa. A casa menor
singelo o templo, mas a glória é maior. Vamos para o texto. Zorobabel vai com a primeira remessa, depois um homem chamado Esdras. Por quê? Porque tem o templo pronto. Mas quem no Antigo Testamento era responsável pela leitura, a pregação da palavra? O sacerdote. Aí lá vai Esdras reunindo uma turma, quando o rei permite, ele vai lá e começa a fazer a leitura da palavra de Deus. Eita, capítulo 8 do livro de Esdras. Ele faz a leitura, um púlpito de madeira, obreiros atrás, junto com eles estão Neemias. A palavra diz que o povo começou a chorar. Os joelhos se dobraram, mãos se levantaram para o céu, perdão para Deus. Eita, Espírito Santo. A glória de Deus tomou o ambiente. Aqueles que pecaram, arrependeram do pecado, se casaram com mulheres ímpias, largaram das esposas. E houve uma grande restauração espiritual na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque agora tem templo e também tem palavra. O que acontece no tempo de hoje? Tem templo, mas não tem palavra. Tem muito ambiente desse jeito. Graças a Deus, estamos num ambiente cheio do Espírito Santo, porque está cheio da palavra. Mas tem ambiente que a gente vai, tem muito tempo, a igreja é maravilhosa, recheada, comida bonita, toda sorte de coisas, mas não tem palavra. Agora chega Neemias. Neemias está a 1.500 quilômetros de Jerusalém, uma terra chamada Suzã, Pérsia. Se vinha um rei chamado Artaxerxes. Ciro já está morto. Artaxerxes é o rei cruel, gente. Não tem um bonzinho não, porque não é. Como prova disso é que só chegava diante do rei com permissão do rei. Prova disso? Livro de Esther. Rainha, esposa de Artaxerxes. Para ela chegar diante dele, ele tem que estender o cetro e ela tocar no cetro. Porque alguém chegar diante do rei sem a permissão é morto. Neemias é copeiro do rei. Ele é responsável pela comida, pela câmara real, pelo quarto do rei. Ele tomava conta das coisas do rei. Neemias é um ambiente bom, sossegado, serviço top. É como se servir agora na Câmara Legislativa de Caxambu. Ali você está tranquilinho, show de bola, diante dos caras mais poderosos da cidade. O segredo é quando chega Hanani, capítulo 1 do livro de Neemias. Hanani é um judeu. Está chegando na região de Suzã. Neemias senta do lado dele e fala: você está bom? As perninhas estão boas? Foi 1.500 que não estão andando. Não tinha Uber, não tinha nada. 1.500 andando, Hanani chega lá, conversa com ele, a pergunta: como está a terra dos meus pais? Entenda isso, irmão. Neemias não conhecia Jerusalém, nunca conheceu. Nasceu na Babilônia. Mas os pais dele eram de Jerusalém. A fé dele vinha de Jerusalém. O templo do Deus dele era de Jerusalém. E a preocupação dele então era com Jerusalém. Como está a nossa cidade? A resposta, por isso que eu falei, porque a gente é responsável pela resposta que nós recebemos. A resposta de Hanani é: os muros estão fendidos, as portas estão queimadas e o povo está em extrema miséria. O texto vai dizer no capítulo 1 do livro de Neemias que, versículo 4, capítulo 1, versículo 4: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Muitas notícias provocam esse tipo de sentimento no nosso coração. Alguém que morre, um conhecido que falece, a morte cruel de alguém, uma situação, muitas das vezes tenho certeza que provoca tristeza no nosso coração. Isso é bom. Isso é bom porque é sinal que nós somos humanos, que ainda há humanidade no nosso coração. Mas para o obreiro, para um cristão, ser bom não é suficiente. Porque aquele que só chora, irmão, não resolve o problema de ninguém. Aquele que só lamenta não resolve o problema de ninguém. Porque o texto vai dizer que Neemias ele assentou, chorou e lamentou. Mas também o versículo não parou ali. Jejuou e orou.
Meu Deus, o culto é de missões, irmão. Tem muita gente que diante de problemas está ali sentado, chorando, parado, lamentando. Mas esquece. Eu só não posso ajudar financeiramente, se eu não posso estar presente, eu pelo menos tenho que jejuar e orar para falar com aquele que é dono da obra, por aquele que pode mudar o ambiente, por aquele que pode mudar a história. Só que Neemias ele vai mais longe, porque ele não para ali somente chora, ele não para ali somente jejua e ora, ele também coloca um projeto no seu coração. Vou chegar lá. Versículo, capítulo de número 2. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º, o rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante do rei. Vamos lá, vou te explicar, porque não vai dar, em nome de Jesus, não é para aí, relógio. Agora, Neemias está cumprindo a função dele. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui, irmão, é que as nossas tristezas não podem afetar a nossa servidão ao rei. Deu para entender o que eu quero dizer aqui? Não é porque as coisas deu errado para mim que eu vou deixar de servir ao rei. Não é porque eu estou triste com alguma circunstância que eu vou deixar de servir ao rei. Não é porque aconteceu algo que me trouxe estranheza no coração, dor no coração, que eu vou deixar de servir ao meu rei. Eu tenho que servir ao rei independente das circunstâncias que eu estou vivendo. E vou piorar a situação. Esse negocinho de chegar chorando diante do rei, isso aí é para pobre, isso aí é para fraco. Porque toda vez a palavra diz que alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Está difícil, está dolorido, está sofrendo, mas deixa a tristeza lá fora, serve o rei com alegria. Porque a palavra diz que Neemias nunca chegou triste diante do rei. Mas tem coisa, irmão, que está com tristeza lá de dentro. Não sai para fora, não mostra o semblante. E se tem alguém que conhece o nosso sentimento, é o rei. Se tem alguém que conhece o que está escondido, profundo do nosso coração, é o rei. E o texto vai dizer que Neemias chega diante do rei, o rei pergunta para ele, por que estás triste? Abriu a porta, irmão. Você está entendendo o que eu quero dizer o negócio? Por quê? Porque Neemias não podia fazer nada, que se ele falasse que o rei era morto. Ele só poderia falar alguma coisa com o rei se o rei se manifestasse primeiro. E a pergunta do rei Artaxerxes é, por que estás triste? Naquela hora, Neemias é agora. Deus abriu a porta. Olha o texto, vamos lá, acompanha aqui, ó. Ele responde no seu capítulo 5, no versículo 5, no capítulo 2. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies até Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Projeto. Meu Deus. O problema nosso hoje, que somos obreiros razoáveis perante Deus, porém podemos ser melhores, porque esperamos tempos bons para realizar projetos para Deus. Esperamos circunstâncias boas, provisão no bolso para fazer algo para Deus. Quando eu olho para o texto de Neemias, eu vejo que os dias eram maus, Neemias está cativo de Artaxerxes, Neemias não tinha condições nenhuma, Neemias não tinha ideia do que encontrar, mas ele tem um projeto. Quero reconstruir a minha cidade. Eu quero fazer algo. Porque não basta chorar, orar e jejuar é bom, mas não é suficiente. Eu quero condições para fazer alguma coisa. Como está a sua casa? Como estão principalmente os muros dela? Porque muitas das vezes a gente tem tempo dentro de casa, mas não temos muros. O muro do cristão se chama oração, jejum, vida com Deus. O Salmo diz que em bom trabalho os edificadores, se o Senhor não edificar a casa, em bom vigia os sentinelas, se o Senhor não vigiar a casa ou a cidade. Como está a sua casa? Ter projeto suficiente? Não. Projeto é apenas um princípio.
apenas uma decisão e uma disposição de fazer. Quem precisa de projeto, precisa que o projeto também seja aprovado. Isso está lá no capítulo de número 2, no versículo de número 6. Então o rei disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Enquanto voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando-me o tempo certo. Pode ir, meu irmão. O tempo está difícil, mesmo assim você projetou. O tempo é contrário, mesmo assim você quer fazer alguma coisa. Você não tem condições, mas pode ir, eu te autorizo. Olha que Deus está falando para ti, meu irmão. Como está a casa? Eu te autorizo a pelejar por ela, a fazer algo por ela. Eu te autorizo a reedificar os muros dela. Eu te autorizo a colocar nos lugares tudo aquilo que está fora. Autorização suficiente. É bom, mas também não é suficiente. Olha o que Neemias escreve no capítulo 7. Disse mais ao rei: se o rei parece bem, dê-me cartas para governadores da lei do rei. O que é isso, irmão? 1.500 quilômetros separa a cidade onde está Neemias, Suzano, de Jerusalém. Ele precisa passar por muitos reinos, por muitas cidades. Então, não é qualquer lugar que a gente vai poder passar no caso de Neemias. O que ele está pedindo para o rei? Liberação, cartas. Cartas em que as portas serão abertas. Cartas em que onde eu chegar ninguém vai barrar. Capítulo 3, me fala a memória de Apocalipse. Eu tenho a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Tem coisa que está travada aí. Tem coisa que está parada, você está pelejando a tempo. Mas Deus está te dando carta de autorização para passar hoje, para abrir essa porta que está fechada, para abrir essa porta que trancaram de certo modo, que você não consegue abrir de forma alguma. Deus está rompendo essa barreira hoje em nome de Jesus. Você vai passar, você vai conseguir transportar, vai ser por cima, vai ser por baixo, não sei, mas você vai passar em nome de Jesus. Vou dar um pulinho aqui, senão a gente não consegue encerrar. Vamos lá. Só que todo mundo que tem projeto não acha que é uma mil maravilhas, que tudo vai dar certo, que tudo vai correr. Eu já vi gente falando assim, ó, se Deus está no negócio, tudo vai dar certo. E assim não funciona, não. Neemias agora tem a carta, tem o projeto, tem a carta, tem o financiamento, tem tudo que ele precisa. Aí chega em Jerusalém, sonda como está a situação, os muros realmente estão destruídos, todas as portas estão queimadas. Ele começa a obra, é só começar a obra que vem levante. Zambalate e Tobias. Sabe por que o diabo se levanta quando a gente começa a fazer a obra de Deus? Você tem ideia? Isso aí só o obreiro sabe como que é. Porque o diabo sabe que quando você põe a mão no negócio, Deus honra. Ele sabe que quando a irmã começar a mexer no negócio, Deus vai te honrar, você vai conseguir fazer o que Deus quer. Por isso que o diabo tenta atrapalhar de toda forma. Zambalate e Tobias tenta de toda forma, começando a ferir o coração do obreiro. Como? Quando começam a fazer a obra, eles começam a falar: ei, o que vocês pensam que é para reconstruir esse muro? Quem que vocês pensam que são para fazer essa obra? Vocês são de nada, vocês são fracos, miseráveis. Uma raposa que passar por este muro vai derribá-los. Não tem aquele que se levantou contra nós quando começou uma fé? Eu lembro um dia que eu estava pregando, era uma campanha, começando meu ministério. O pastor passou o microfone para mim, passei do lado do irmão, o obreiro velho, falou assim: irmão, vai pregar ou vai encher de linguiça? E viu. Eu não tive resposta. E como provação e testemunho, eu fui ministrar a palavra, não saiu mais nada. Primeira administração, comecinho, eu cheguei em casa e falei: realmente, esse negócio de pregar não é para mim. Realmente esse negócio de falar de Deus, isso não é para mim. Não deu certo, aquele irmão estava certo mesmo, eu só enchi linguiça. Sabe o que essa pessoa falou depois? Você vai dar o ouvido pela promessa que eu fiz na tua vida ou pela zombação que o ser humano fez? Você vai ouvir da credibilidade para que o homem corruptível, fraco, limitado fala,
ou vai dar ouvido para que o Espírito Santo venha na tua vida? E até hoje eu prego a palavra de Deus. Zambalate também tentou desanimar o povo, desanimar Neemias, tentou levantar contra ele, mas ele orou a Deus e Deus deu força para eles. Pode andar mais um pouquinho. Agora eles estão com uma estratégia diferente. Estou falando de obra, estou falando de casa, estou falando de projeto, estou falando de vida com Deus, de intimidade com Deus. Agora o projeto é diferente de Zambalate, Tobias e Gesem. Se a gente não conseguiu tirar eles da zombaria, se a gente não conseguiu desanimar eles, vamos guerrear contra eles. Vamos levantar, vamos somar os exércitos, vamos matar todo mundo. Zambalate, Tobias e Gesem. Vamos sangrar todo mundo. Só que Deus vai avisar a Neemias antes deles concluir o plano deles. Neemias ora a Deus, Deus fala para ele: ó, coloca vigia de dia e de noite, guardas, porque não adianta, irmão, a gente ter uma cidade bonita, uma casa bonita, a gente ter algo dentro de Deus se a gente não vigiar. Coloca vigia. E todos que estiverem construindo o muro, numa mão está a ferramenta e na outra está a espada. Sabe o que eu aprendi com isso aí, irmão? Porque tem muita gente, tem muito obreiro que é bom com a ferramenta, consegue muito bem edificar as coisas, fazer as coisas na casa do Senhor. Tem muita gente boa que serve a Deus de forma magnífica, mas não sabe lidar com a espada, não sabe lutar, não sabe pelejar. Na primeira luta, na primeira dificuldade, larga o projeto. Na primeira dificuldade, larga o chamado, larga aquilo que Deus colocou na mão. Que Deus está falando para nós hoje: vocês vão trabalhar assim, mas aprenda a lidar com a espada, aprenda a lutar pelos seus ideais. Aí eu repito a pergunta: como que está a casa? Tem muita gente desistindo da família por causa da luta, desistindo do emprego por causa da luta, desistindo do ministério por causa da luta. Ei, Deus te deu uma ferramenta para trabalhar para Deus, mas também te deu uma espada para defender aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Luta por aquilo que Deus põe na sua vida. Luta pela tua família, luta pela tua casa, pelo teu emprego. Não tem Zambalate, não tem Tobias, não tem Gesem que vai derrubar o projeto que Deus colocou nas tuas mãos. Uma mão na ferramenta, uma mão na espada. Só que agora terminou a obra. 52 dias se passaram. Falta o que? Somente as portas. Portas é lugar de entrada e lugar de saída. Portas são limitações de espaço. Repito mais uma vez: tem portas que precisam ser fechadas nas nossas casas, para que outras espirituais sejam abertas. Olha que interessante. Neemias está do alto do muro. Gesem, Zambalate, Tobias agora muda a estratégia pela terceira vez. Manda mensageiros para ele, dizendo: Neemias, tem uma festa lá numa região perto daqui, vamos festejar. Larga aí essa obra, porque você está ficando cansativo. Larga esse negócio de Deus aí, porque está te consumindo tempo. Larga esse negócio da tua casa, porque você precisa distrair a sua mente. Vamos para lá, vamos divertir, vamos brincar um pouquinho, vamos curtir a nossa vida. Tem ou não tem essa proposta no meio do crente, né? Não tem gente querendo desvirtuar a tua vida? Não tem convite querendo tirar você da presença de Deus? Só que aquele que sabe o que está fazendo, irmão, aquele que tem relacionamento com Deus e que namora a obra, ele tem a resposta que Neemias teve. Capítulo de número 6, versículo de número 2. Zambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congregamos-nos juntamente às aldeias do vale de Ono, para intentar, pois intentaram fazer-me mal, Neemias falando, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra. O obreiro que sabe da importância daquilo que ele faz na casa do Senhor, ele não troca por nada. O obreiro que sabe a importância da obra. Quando eu falo obra, eu não falo só evangelismo, irmão. A gente tem que valorizar aquilo que Deus colocou na nossa mão.
Seja uma assistência na igreja, seja uma limpeza, irmão, seja um evangelismo, seja uma pregação, seja um louvor, seja tocar um instrumento. Quando eu sei da importância daquilo que eu estou fazendo, eu não largo isso por nenhum tipo de vaidade, por nenhum tipo de proposta, por nenhum tipo de valor. Tenho que saber a importância que eu tenho na obra de Deus. Vou não, meu irmão. Por 3 vezes ele me falou, não vou não. Estou fazendo uma grande obra. Sabe por quê? Porque se eu parar, guarda isso. Hebreus capítulo de número 12, versículo 1 diz que estamos diante de uma tão grande nuvem de testemunhas. Se você parar, irmão, muita gente para também. Se você parar, irmão, muita gente para também. Porque aqueles que ouviu te pregar e converteu através da pregação da tua palavra, da palavra de Deus através da sua boca, vão olhar, puxa vida, aquele que pregou para mim agora está na cachaça, está na droga. Então, meu irmão, você é responsável por aquilo que Deus te deu para ser convertido. Não para. Tem gente que está olhando para você. Você está fazendo uma grande obra. Encerra agora, passei 5 minutos já. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eleu, nos 52 dias. E sucedeu que, ouvindo a todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em volta. Olha só, irmão. Os inimigos que tentaram contra Neemias, os gentios que estavam em volta, todos viram que o muro pronto, terminado, respaldado, as portas solidificadas. Fim da obra. Sabe o que é fim da obra, irmão? É se sentar com alguém e ter história para contar. Fim da obra é se sentar com teus filhos, talvez, ou com os teus vizinhos, e ter história para contar. E ter currículo. Ter currículo. Sentar com os netos, bater a poeira da boca, mostrar os calos das mãos, as marcas, talvez, da obra, porque é assim que Paulo, Pedro e os outros discípulos disseram, carregam no corpo as marcas do Evangelho de Cristo, e ter história para contar. Você pode sentar com os seus filhos, netos, parentes, amigos e dizer, olha, eu parei, não aguentei, larguei mão, esse negócio de Cristo não era para mim. Ou você pode sentar nessas mesmas pessoas e dizer, encerrei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Encerrei a carreira, guardei a fé. Qual história você quer contar, meus irmãos? E sucedeu que, ouvindo a todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam à roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram. Aí que vem. Não tem glória para nós esse negócio. Não tem glória para nós, irmão. As pessoas vão olhar para nós, irmãos, e vão dizer, foi Deus que fez isso. Foi Jesus. Foi a mão de Deus. Por isso que eu não posso parar, irmão. Por isso que eu tenho que arrumar minha casa. Por isso que eu tenho que consertar as coisas. Porque as pessoas não têm que ver a imagem do Zé Roberto, não têm que ver a imagem dos obreiros aqui. Eles têm que olhar a beleza, a uniformidade, a essência, o brilho. É Jesus. Como eu te perguntei em nome de Jesus? Não foi você, foi Jesus. Você vai chegar no fim, irmão, dessa obra que Deus colocou nas tuas mãos. O povo vai dizer, foi Jesus. Você vai encerrar a carreira na sua velhice. Vai olhar para os teus filhos, netos, e vai dizer, foi Jesus. O muro vai estar construído, as portas vão estar edificadas, o templo está pronto, a casa, Jerusalém está restaurada. E você vai dizer, foi Jesus. A minha casa hoje é minha, Senhor, porque Jesus, foi Jesus. Foi Jesus que fez. Foi obra da mão dele. Oh, então, meu irmão, não está errado preocupar-se com aquilo que está lá fora. Não está errado perguntar
E assim o Senhor trouxe essa palavra no livro de Neemias, nos ensinando a prosseguir com a espada na mão, levantando os muros em nossa obra, restaurando, lutando, perseverando, olhando para o foco que é Jesus, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita, e todas as chaves são nos dadas quando a gente segue pelos caminhos e obedecendo os mandamentos do Senhor. Prossiga com foco em Jesus, tendo fé e ouvindo a voz de Deus. Estamos construindo uma grande obra e o nome de Deus será glorificado.